Olá, irmãos. Bom dia. Que a graça do nosso Deus seja com as vossas almas. Quero ler um versículo aos irmãos, o qual se encontra no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 20, o qual diz assim: Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. A primeira coisa para a qual quero chamar sua atenção neste provérbio é sobre o desejo pecaminoso dos olhos, bem como sobre a insatisfação deles. Não importa a quantidade de coisas supostamente novas, recentes e prazerosas eles já vislumbraram, eles sempre quererão ver mais. Sempre. As quais coisas muitas vezes são utilizadas como objetos de pecados por conta das tentações de Satanás ou da nossa própria natureza humana, caída, corrupta, inclinada ao pecado. E a segunda coisa é: por que Salomão relaciona a insatisfação dos olhos com a insatisfação da perdição e do inferno? Por que ele faz isso? É porque ele está fazendo um alerta, meu caro irmão. Ele espera que a partir dessa observação que ele escreveu, possamos fazer uma reflexão. É como se ele estivesse dizendo: se você, como um escravo, vive obedecendo aos desejos pecaminosos daquilo que os seus olhos veem, se você sempre pega para si tudo o que eles pecaminosamente observam, a perdição e o inferno te esperam famintos para tragá-lo com as suas bocas, que assim como os teus olhos, elas também nunca se satisfazem. É isso que Salomão está querendo dizer, irmãos. É como uma cadeia alimentar. Lá está o objeto de pecado. Quem se alimenta dele? Os olhos. E quem se alimenta daquilo que os olhos veem? A mente. E quem se alimenta do que a mente pensa pecaminosamente? O pecador, irmãos, que com seu próprio corpo pratica o pecado que viu, pensou, desejou e praticou. E quem se alimenta do pecador que não foge arrependido dessa pecaminosa cadeia alimentar? O inferno, que assim como este pecador insatisfeito no pecado, também não se satisfará e por esta razão se alimentará dele para sempre com as suas chamas eternas. Agora, irmãos, torna-se mais compreensível o alerta do nosso Senhor Jesus, o qual ele disse em Mateus, capítulo 5, verso 29. E se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Sabe o que ele está querendo dizer, irmãos? Tire os seus olhos decisivamente, separe-os violentamente, tire-os agora mesmo daquilo que desperta em você o desejo de pecar. Faça isso logo. Sendo assim, irmãos, separemos os nossos olhos daquelas coisas que despertam em nós o desejo de pecar. Fujamos disso. Como ovelhas, há mais do que o suficiente para nós no nosso aprisco, irmãos. Há a justiça, ou seja, a retidão de um relacionamento com Deus e a vida com Ele, bem como com os irmãos na fé, nos ditames da sua Escritura, da qual retidão podemos ter fome e sede, como disse o nosso Mestre Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Há a palavra do nosso Deus, irmãos, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ao nosso doce Jesus, irmãos, o pão vivo que desceu do céu, como está no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Ou como disse também o nosso mesmo Cristo Jesus, no mesmo capítulo 6 do Evangelho de João, verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Portanto, irmãos, fujamos dessa pecaminosa cadeia alimentar e prossigamos para aquelas coisas piedosas, como nos ensina o apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 22, onde ele diz: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Pois bem, irmãos, que possamos lembrar disso, que possamos adquirir força do nosso Deus para mortificarmos as concupiscências dos olhos, os desejos da carne, e que o Senhor nos conceda da sua graça, irmãos, para que possamos vencer os nossos próprios pecados, para que possamos honrá-lo e glorificá-lo em nossos corpos. Que o Senhor possa estar com cada um dos irmãos e que as misericórdias, as doces misericórdias do nosso Deus, sejam com cada um de vocês. Um bom dia a todos, irmãos. Amém.